Programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar. Queridos amigos, que alegria mais uma vez iniciarmos o programa ABC do Espiritismo pela TV Mundo Maior. É sempre uma alegria podermos estar com você. Primeiramente, gostaríamos de agradecer profundamente a audiência. Temos recebido mensagens, por onde nós andamos a fazer as palestras, sempre tem alguém que vem nos cumprimentar, e eu queria agradecer por essa grande audiência do programa ABC do Espiritismo pela nossa TV Mundo Maior. E é com alegria que hoje nós escolhemos um tema do Livro dos Espíritos, para estudarmos juntos o que o Espiritismo pensa sobre os assuntos abrangendo ciência, filosofia e religião. Mas, antes disso, tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, que alegria em podermos iniciar mais um programa pela TV Mundo Maior. Rogamos a Deus, o nosso Pai, e a Jesus, o nosso Mestre Maior, que nos abençoe em mais esta oportunidade. Nós vamos hoje falar sobre que tema, André? Nós recorremos ao Livro dos Espíritos, no seu capítulo 4, Pluralidade das Existências. Vamos falar um pouquinho sobre a reencarnação, a sua finalidade, a sua importância. Na questão 166, Kardec questiona: a alma que não atingiu a perfeição durante a vida corpórea, como acaba de depurar-se? Resposta: submete-se à prova de uma nova existência. É interessante, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador, tem uma frase que eu gosto muito, que diz assim: quando Jesus passou pela terra, fez estremecê-la, porque pronunciou a primeira palavra do alfabeto divino, que é a palavra amor. E eis que a doutrina espírita trouxe a segunda palavra do alfabeto divino, que é a palavra reencarnação. Então, logicamente, a reencarnação é que faltava para nós uma compreensão maior. Apesar de buscarmos alguns trechos no Novo Testamento, principalmente a conversa com Jesus, com Nicodemos, mas mesmo assim faltava um comprimento, faltava um pouco mais de embasamento, de orientação sobre a questão da reencarnação. Então nós precisávamos avançar um pouquinho no amor, porque naquela época nós éramos muito primitivos. É verdade que ainda vivemos um misto de primitividade, aonde ainda o mal campeia sobre o bem. Mas é verdade também que o amor começa a tomar conta de algumas pessoas. E, logicamente, o amor contagia. E a partir do momento em que nós vamos entendendo o amor, nós passamos a compreender a reencarnação. E a doutrina espírita veio como a terceira revelação. A primeira Moisés, a segunda Jesus e a terceira doutrina espírita. Todas elas, logicamente, acompanhada por Jesus, já que Jesus é o governador espiritual do nosso planeta. Então a reencarnação veio com alguns requintes de ensinamento, como por exemplo o perispírito, o que é o espírito, o mundo espiritual passou a ser conhecido por todos nós. Então nós começamos a ter uma ideia mais clara do que é a reencarnação. E isso passou a dar uma forma diferente ao vermos a vida. Por isso que é sempre atual estudarmos este tema, é sempre necessário. Nós, os espíritas, temos que estar sempre atualizando, revendo, estudando novamente, observando. Temos que ser livres pensadores. Não podemos apenas pegar uma palestra pública numa casa espírita ou no YouTube e pensar pela cabeça do outro. É necessário que passemos também a pensar através da nossa própria cabeça. Veremos na pergunta seguinte, 166A. Como ela realiza essa nova existência? Pela sua transformação como espírito? Resposta: ao se depurar, a alma sofre, sem dúvida, uma transformação, mas para isso necessita da prova da vida corpórea. Logicamente, as perguntas de Kardec sempre começam pelas condições mais evoluídas, depois pelas reencarnações medianas e depois mais para as reencarnações primitivas, não é?
Então, logicamente, o apogeu, que é o que todos nós buscamos, que é o topo da evolução, que é quando nós já somos espíritos perfeitos. Vamos dar exemplo aqui, Mahatma Gandhi, Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, são espíritos missionários que veio à Terra para dar o seu contributo e mostrar para as religiões. Por que para as religiões? Madre Teresa de Calcutá deu uma grande contribuição para a Igreja Católica do trabalho de Jesus. Mahatma Gandhi deu uma grande contribuição para o povo hindu, que é uma grande religião que nós temos também com muitos seguidores no mundo. E nós tivemos Chico Xavier, que traz para nós, os espíritas, também uma vivência de como é o Cristo. Então nós vemos 3 vertentes diferentes, 2 delas cristãs, uma delas que não é, que é o hindu, mas ao mesmo tempo mostrando o que é o homem de bem, mostrando que a reencarnação ela faz com que nós busquemos a evolução. Só que nesses casos, esses espíritos não vêm mais depurar, eles já são depurados. São espíritos que vêm na condição de missionários, na concepção exata da palavra. Foram convidados por Jesus para que pudesse então ser o grande exemplo. Sérgio, mas convidados por Jesus, Mahatma Gandhi não foi cristão. Jesus é o governador espiritual do nosso planeta. Ele não está preocupado se você milita na Igreja Católica, se você é hindu, se você é da Igreja Budista, se você é um Islã. Ele não se preocupa com isso, porque um dia todos nós vamos ter o amor no coração. A religião não foi trazida por Jesus. Quem criou as religiões foi o homem. Jesus veio trazer a palavra amor, e é essa que nós vamos gradativamente, pela reencarnação, alcançar e depurar a nossa evolução. Continua Kardec, na questão agora 166c. Parece resultar desse princípio que após ter deixado o corpo, a alma toma outro. Dito de outra maneira, que ela se reencarna em novo corpo. É assim que se deve entender? Resposta é evidente. Lógico, a reencarnação, lógico que ela não é simultânea. É importante nós entendermos. Eu me lembro que Chico Xavier, certa feita, respondeu a um jornalista quando a ONU apresentou que o mundo tinha, naquele momento, 5 bilhões de seres encarnados. E Chico Xavier disse que Emmanuel havia dito que no mundo espiritual teria de 5 a 6 vezes o número de espíritos gravitando no mesmo planeta. Ou seja, se nós tínhamos 5 bilhões de espíritos encarnados, nós tínhamos de 25 a 30 bilhões de espíritos desencarnados. Ou seja, o universo de espíritos que vivem no planeta Terra é de 30 a 35 bilhões de espíritos. Então, por aí nós temos uma visão de que realmente a reencarnação ela não é tão simples como nós imaginamos. Tem espíritos que reencarnam, é verdade, com poucos anos, mas a grande maioria dos espíritos reencarnam com séculos, para que nós possamos entender um pouquinho a complexidade do processo reencarnatório. É por isso que no Espiritismo nós sempre dizemos, vamos aproveitar a oportunidade, porque nós não sabemos como é que será a próxima oportunidade. É verdade, é sempre importante aproveitarmos o que estamos tendo, mediante a não sabermos o dia de amanhã, mediante a não sabermos como se mantermos na Terra, como será a nossa próxima oportunidade. Então é fazer tudo o que se pode, se temos que recompor com alguém, que procuremos recompor, se temos que amar alguém, que procuremos amar, se temos que ajudar, que procuremos ajudar, não deixemos para o amanhã, já que não sabemos como será o nosso amanhã. Na questão 167, Kardec pergunta, qual a finalidade da reencarnação? Resposta, expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? É interessante, né? Tem uma passagem de Mateus, também considerado Levi, que até hoje as religiões não conseguem decifrar.
quando Jesus diz assim: reconciliar com os vossos inimigos enquanto estáis a caminho com ele. Essa frase é uma frase de suma importância, porque às vezes nós nos separamos por coisas tão pequenas e depois vamos tentar recompor e aí não conseguimos. Vamos para o mundo espiritual, tentamos encontrar a pessoa e nem sempre a encontramos, porque o mundo espiritual é feito de regiões e cada um frequenta uma região diferente de acordo com o seu estágio evolutivo. Mas continua Jesus a dizer: para que ele não te entregue ao juiz. Logicamente, nós vamos estudando e as religiões sempre teve uma ideia que o juiz era Deus. Mas vamos tentar compreender na visão espírita. O juiz é exatamente a questão 621 do Livro dos Espíritos. Aonde está escrito a lei de Deus? Os Espíritos respondem: na consciência. Então o juiz é a nossa própria consciência. E a nossa consciência é implacável. Continua Jesus a dizer: para que ele não te entregue ao ministro. Quem é o ministro? É a reencarnação. É a nossa consciência nos arremetendo a uma reencarnação, já que nós sabemos todos os erros que cometemos no passado. E vamos pedir para reencarnar diante de uma nova oportunidade, para poder pagar as nossas dívidas. E depois continua Jesus dizer: para que ele não te entregue à cadeia. A cadeia é exatamente o nosso corpo. A cadeia, para muitos, o nosso corpo é uma verdadeira cadeia, é uma prisão, pela qual o sofrimento é intenso. Não porque Deus quer, mas porque a nossa consciência está acusando os crimes que cometemos no passado. E depois Jesus encerra com uma frase belíssima: e não sairás de lá, enquanto não pagares o último ceitil. Enquanto nós não pagarmos todas as nossas dívidas, vamos ter a reencarnação como uma escola bendita para a nossa evolução. Sem sombra de dúvida, essa narrativa bíblica, com essa interpretação que o nosso querido Sérgio deu, ela é muito importante, porque nós passamos a ver que Jesus, há mais de 2000 anos, falava de forma alegórica, que nós pudéssemos compreender, e durante os séculos interpretávamos de modo ignorante, e hoje nós conseguimos ver de modo libertador. Antes de nós darmos continuidade no nosso programa, já caminhando para o encerramento do primeiro bloco, eu gostaria de deixar o e-mail meu e do nosso querido Sérgio Vilar. O do nosso querido Sérgio é vilarsergio10@gmail.com e o meu é vilardandré2@yahoo.com.br. Se você também quiser entrar em contato conosco, você tem a opção do WhatsApp. Se você quiser mandar sua pergunta, sua sugestão, sua participação, ou simplesmente mandar o seu oi. Nós vamos cadastrar na nossa lista de transmissão e diariamente receberá gratuitamente mensagens, posts, vídeos. O nosso número é 19 997 782794. Salve em sua agenda e mande a sua mensagem. Queridos amigos, o programa passa muito rápido, né? Quando o tema é palpitante, passa muito rápido. Vamos encerrando o primeiro bloco do programa ABC do Espiritismo. Não sai daí não. É o intervalo de um pequeno café e já retornaremos pela TV Mundo Maior. Queridos amigos, já retornamos. Estamos estudando hoje a reencarnação na visão espírita. Por que na visão espírita? Porque sabemos que o budismo também há quase 5.000 anos na Terra também fala sobre a reencarnação. Lógico que uma forma um pouco diferente, porque o budismo acredita que se você não for uma criatura boa, poderá reencarnar na forma de um animal. E Allan Kardec explica que isso é impossível, porque a partir do momento que chegamos na condição de hominal, continuaremos hominal, porque passamos a ter o chamado pensamento contínuo. Estamos no programa ABC do Espiritismo, pela TV Mundo Maior. Não é mesmo, André Luiz? Sem dúvida, é uma alegria podermos fazer parte desta emissora que tem ao lado da Rádio Boa Nova levado esperança, consolo, esclarecimento a tantas pessoas. E se você puder, entre no site da TV Mundo Maior e veja as opções de como ser um colaborador,
para que este projeto atinja cada vez mais os lares, as famílias, levando a mensagem renovadora. Então você entre no site tvmundomaior.com.br. Vamos dar continuidade no Livro dos Espíritos. Vamos ver agora a questão de número 168. O número das existências corpóreas é limitado ou o espírito se reencarna perpetuamente? Resposta: a cada nova existência, o espírito dá um passo na senda do progresso. Quando se despojou de todas as impurezas, não precisa mais das provas da vida corpórea. Esse é o estágio da evolução. Quando nós chegamos ao apogeu dos conhecimentos da Terra, logicamente não necessitaremos mais do processo da reencarnação nesse planeta. Como que é o processo da reencarnação em outros planetas? Nós não sabemos. Tem um planeta que Allan Kardec fala nas revistas espíritas, em que o espírito vive em torno de 400 a 500 anos, e quando ele desencarna por um desgaste do seu corpo planejado para aquele planeta, ele reencarna automaticamente com todos os conhecimentos que ele tinha e que ele trazia da última existência. Ou seja, não tem o véu do esquecimento. Muitos podem estar se perguntando por que do véu do esquecimento. E nós vamos relembrar que o véu do esquecimento é exatamente para nós não termos contato com aquele passado criminoso que nós vivemos. André Luiz vai contar uma história que eu sempre ouço o André contar, que foi o nosso irmão Adelino da Silveira que contou a ele, referente à reencarnação de Chico Xavier e de Emmanuel. Você contaria para nós, André? Certa feita, estávamos com Adelino, nosso querido Sérgio também estávamos em Mirassol. E ele contou naquela ocasião para nós que o Chico havia lhe dito que ele e Emmanuel tinham conhecimento do que haviam feito nos últimos 5.000 anos. Os acertos, os equívocos, os caminhos que tomaram, as decisões que realizaram. Então nós vemos o que é um espírito que, para os padrões do planeta Terra, chegou a uma evolução inimaginável. Interessante, André. Eu gostaria que você também, que é um grande estudioso das obras de André Luiz, falasse um pouquinho daquele espírito que chegou a ter o maior crédito no banco de nosso lar, pelas suas atividades no campo do bem, que foi a mãe de Lísias. Quando ela então vai para o departamento da reencarnação, ela consegue chegar até um certo momento do passado. Como é que nós poderíamos refletir isso e conta a história para o nosso telespectador? Sem sombra de dúvida. O livro Nosso Lar tem muitas frentes interessantes. É um livro que vai além de um livro autobiográfico de um espírito no mundo espiritual. Nós vemos que Dona Laura e o senhor Ricardo, a mãe e o pai de Lísias, eles no plano espiritual tiveram ensejo de saberem o que fizeram numa vida anterior. Dona Laura tinha um emprego, por assim utilizarmos a terminologia terrena, muito bom. Ela cuidava de crianças no mundo espiritual e isso dava a ela um salário em dobro, conforme está no livro. E nós passamos a observar que quando ela começou, esse casal começaram esta regressão ao passado, eles tinham tudo favorável, estavam numa cidade, já não estavam na crosta, esta dimensão tão rude, tão atrasada, mas eles só conseguiram retornar nos últimos 300 anos. O sofrimento foi tão intenso, as dificuldades foram tão grandes, que se eles retornassem ainda mais, poderiam gerar uma perturbação indescritível. O Chico sempre falava que não deveria as pessoas fazer o TVP, terapias de vidas passadas, porque o Chico dizia que isso deveria ser apenas nos consultórios médicos, por pessoas realmente conhecedoras do assunto e que tivesse uma finalidade terapêutica. Porque o Chico dizia que a grande maioria não está preparado para saber do passado e muitas até poderiam ser levadas a uns hospitais psiquiátricos. Então isso explica, André, claramente
tudo isso que nós estamos vendo do nosso passado criminoso. Sem sombra de dúvida. Se nós não lembramos, tem um motivo. Quem procura, acha, e nem sempre o que vamos achar pode ser agradável. Então, se hoje nós não temos a exata noção do que fomos, do que fizemos, deixemos no passado. Amanhã, quando estivermos mais amadurecidos, equilibrados, quem sabe de forma natural não chega até nós um pouco do nosso passado. Vamos ver agora a questão de número 169. O número das encarnações é a mesma para todos os espíritos em geral? Resposta: não. Aquele que avança rapidamente se poupa das provas. Não obstante, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porque o progresso é quase infinito. É lógico, isso é uma questão lógica, porque a reencarnação não é um planejamento elaborado por Deus. Não é isso. Não é um planejamento elaborado por Jesus. É um planejamento elaborado por cada um de nós. Porque nós temos o livre arbítrio. Somos nós os responsáveis pelos nossos atos. Da mesma maneira que você que está nos ouvindo sabe que quando você tem vontade de ter uma casa própria, você então faz um planejamento. Você quer comprar um apartamento. Você então vai ao banco e você vai discutir pelo salário que você ganha, na renda familiar, o salário que você ganha, junto do companheiro ou da companheira. Então você vai pegar o chamado renda familiar e ali então você vai ver qual é a possibilidade de uma prestação que possa ser aceito pelo banco. E ali então você vai planejar os anos, pode ser com 20 anos, com 25 anos, com 30 anos, logicamente sempre limitando a uma certa idade X. Bom, partindo dessa premissa, isso chama-se planejamento. Nós também precisamos criar um planejamento espiritual. Você é capaz de planejar qual é o tempo que você quer chegar à figura de Chico Xavier, Mahatma Gandhi. Somos nós que vamos planejar essa reencarnação. Mais 1, 2, 5, 10, 15, 20, para chegar na evolução que eles chegaram. Somos nós que vamos planejar. Então, por isso, querido telespectador, é muito importante essa pergunta. Não existe todos vão reencarnar 100 vezes. Não é isso. Tem pessoas que com 10 vezes já alcançam um grande patamar evolutivo. Tem pessoas que já estão com 100, 200 reencarnações e ainda continua cometendo as mesmas bobagens, porque a evolução ela é pessoal e intransferível. Por mais que eu ame os meus familiares, cada um vai passar aquilo que necessita no seu processo evolutivo. Sem dúvida. Não existe um pacote, nesse pacote você vai reencarnar 50 vezes. Não. A lei divina, no seu banco, ele trata cada um de nós pelo nosso saldo, positivo ou devedor. E, naturalmente, nós vamos escolhendo o nosso próprio caminhar. Nós vamos materializando aqui na Terra o que nós assumimos no plano espiritual. Tem encarnações que conseguimos, tem encarnações que não conseguimos. Tem encarnações que chegamos como um vitorioso, tem encarnações que nós chegamos, não regredimos, como nosso querido Sérgio disse. Mas só de eu estar estacionado e todo o meu meio evoluindo, isso não deixa de ser um regresso. Então o importante é nós sempre atingirmos os planos que assumimos frente a nós mesmos, de chegarmos no plano espiritual, não digo muito melhor, mas um pouquinho, mesmo que seja pouco do pouco, um pouco melhor. E a última questão é 170. Em que se transforma o espírito depois de sua última encarnação? Resposta: espírito bem-aventurado, um espírito puro. É lógico que nós não vamos dar continuidade nesse capítulo, que é um capítulo extenso, e logicamente as primeiras perguntas, como eu disse, é sempre voltada para os espíritos que alcançaram já uma evolução na Terra. As outras perguntas já começam a tratar dos espíritos comuns, das muitas reencarnações, através dos nossos erros, das nossas dificuldades. Mas nós chegamos ao apogeu da evolução, é isso que ele quer dizer. Ou seja, daqui nós vamos para outros planetas. Eu me lembro que quando
o nosso querido Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, chamado Movimento Espírita Dr. Bezerra, ele completou 50 anos de trabalho ininterrupto no mundo espiritual, porque ele desencarnou em 1900. Em 1950, teve uma festa muito grande para o Dr. Bezerra no mundo espiritual. Pelo o reconhecimento do seu trabalho, do seu esforço, da sua dedicação. E nessa reunião, Chico também estava e contou que estava Celina. Veio a secretária de Mãe Santíssima. E Celina, então, fez um convite a Dr. Bezerra. Diz: Dr. Bezerra, a Mãe Santíssima e Nosso Senhor diz que você já tem o mérito para ir para um outro planeta, dar continuidade nas suas atividades do campo do bem. E o Dr. Bezerra, então, ao choro de Chico Xavier, ele pediu à irmã Celina se poderia interceder junto a Maria e a Jesus, se ele poderia ficar mais um tempo, porque ele gostaria de ajudar os irmãos de ideal. Ele ainda tinha um trabalho no campo do bem. A irmã Celina se afastou e um pouco depois ela retornou e diz assim: tanto Maria quanto Jesus diz que o seu tempo é indeterminado aqui na terra, segundo o seu pedido. E Dr. Bezerra conta que ele chorou muito porque era o seu desejo de continuar ajudando o movimento espírita cristão. Queridos amigos, nós vamos encerrando o programa ABC do Espiritismo com esse tema palpitante que é a reencarnação. Rogamos a Jesus que nos abençoe, a todos que assistem o programa ABC do Espiritismo e a todos que estão ligados à TV Mundo Maior. Um beijo carinhoso no seu coração. Que Jesus te abençoe, te ampare e te fortaleça. E até o próximo programa. Você assistiu o programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar.